início de mês também. Vamos falar com o Guga? O Guga Almeida já está pronto, conectado e arrumado aqui para conversar com a gente nesse 1º de setembro. Muito bom dia, viu, Guga? Bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Obrigado por estar aqui mais uma vez, começando o mês de setembro, o mês do meu aniversário. Quero que ninguém se esqueça aí, dia 18 de setembro, né? Mandar os parabéns para o Guga e mandar um presentinho aí, quem sabe, o mercado até o dia do meu aniversário. Vou deixar marcado aqui na agenda, viu? Parabenizar ao vivo, se a gente tiver. É durante a semana, né, Guga? Você vai estar aqui com a gente, né? Vou, com certeza. Maravilha. Ô Guga, então começando esse mês especial para você, mês especial também para Paula Moraes, que faz aniversário esse mês também, vocês são irmãos de mês de aniversário, mas deixa eu te falar uma coisa, agosto parece que não foi muito bom não, né? Uma queda aí na Bolsa, quase 2,5%, um clima ali que a gente vem falando, né, ao longo de todas as participações aí do pre-market. Um mês de pessimismo, de cautela, de investidores com um sinalzinho amarelo ligado ali. Como que você viu esse mês de agosto, Guga? Felipe, na verdade foi um mês de ajuste, de correção. Foi um mês onde, querendo ou não, os resultados a gente vai enxergando agora, né? A gente viu uma deterioração no relatório Focus, nas expectativas em relação a PIB, nas expectativas em relação à inflação, e os números eles estão se refletindo agora, né? Saiu aí, como o pessoal aí, o Kendall Vermelho, acho que comentou, né, sobre o nosso PIB aqui que tinha azedado, eu não vi exatamente quem era a pessoa que falou, né? Mas são números em relação ao passado, tá? O que nós tivemos de mudança, né? Principalmente entrou aí como protagonista em vários dias a questão da variante Delta, tá? Mas a resposta em bolsa, ao meu ver, ela está, né, interessante, imaginando que esse ciclo de correção que se iniciou exatamente, só para ser mais específico aqui, iniciou no dia 7 de junho, né, ele tem uma chance muito grande de estar chegando no final. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para que a gente possa, né, olhar bem aqui essa informação. Tá? Então, o que eu estou mostrando e comentando é que esse ciclo de correção que nós iniciamos aqui no dia 7 de junho tem uma chance muito grande de ter chego no final. Eu gosto, Felipe, bastante dessa resposta positiva que nós tivemos semana passada do mercado. Tá? Eu continuo contando e falando para vocês dia após dia, né, o mesmo cenário, como eu gosto de falar, né, uma cabeça de sequência, olhar o comportamento do mercado, né, e de certa forma ir interpretando o que o mercado tende a ir fazendo. Então, eu gosto do fato da gente não estar próximo das mínimas, né, vindo dados e o mercado, né, tentando seguir aquela tendência que estava predominante, mas não com tanta força como se estava tendo, né, aqui na metade de agosto, né, que teve aquela intensidade mais forte de queda. Tá? Então eu gosto dessa resposta que o mercado tem nos dado aqui no curto prazo e me faz estar muito focado, porque de fato, né, começa a se desenhar, começa a aparecer aqui as minhas estruturas e as minhas possibilidades de projetar o mercado. Tá? Quando eu começo a olhar aqui para o Ibovespa, e eu estou olhando aqui com uma visão um pouco mais longa, tá, pessoal? Não estou olhando aquela visão bem curta, bem próxima aqui do mercado. Olhando aqui para uma visão um pouco mais longa aqui do mercado, o que nós tivemos, tá? Se eu pego essa última movimentação que nós tivemos aqui de baixa, tá? E vou utilizar ela como critério para analisar o resto do comportamento do mercado. Por que eu estou pegando esta movimentação, não estou pegando esta movimentação maior? Porque aqui nós tivemos um mercado mais travado, né? Um mercado ele tentando se manter aqui acima dos 124, 125 mil pontos. Quando a gente perdeu essa movimentação, e ela foi bem intensa, né? E aí a gente viu essa aceleração do mercado, o retorno em relação a esse movimento da semana passada ele foi de 50%. Tá? Então o mercado ele recuperou 50% desse movimento e agora ele está nesse período mesmo onde ele aumenta a volatilidade no intradiário, como eu vinha comentando com vocês. Tá? Ele, querendo ou não, ele vai diminuir a volatilidade num período mais longo.
Tá? No intradiário ele aumenta a volatilidade, mas no período mais longo ele diminui essa volatilidade. E ele tenta seguir a tendência, mas se mantendo aqui acima dessa região dos 116.400 pontos. Então, para mim, Felipe, esse é o momento de começar a estar focado de fato procurando os ativos. Essas 2 últimas semanas eu falava com o pessoal no programa Geometria, calma, né? Fiquem tranquilos, deixa o mercado ele se assentar, deixa o mercado ele começar a nos mostrar sinais mais claros de que essa tendência não vai se intensificar, deixa sair números, deixa sair resultados, né? Os resultados vão vir negativos, mas são resultados que olham para números passados, não para números futuros, né? Então deixa as coisas irem acontecendo, não tem problema nenhum. Eu vi um pouco de tom de surpresa de alguns analistas, né, ao ver o resultado do PMI da China dessa madrugada e a resposta da Bolsa Chinesa nessa madrugada. Né? Então, pessoal, é legal, né, que mesmo saindo este resultado, a Bolsa Chinesa subiu. Como assim mesmo saindo? O resultado é do passado, não é do futuro. Né? O resultado mostra o que aconteceu em função... O número, ele mostra o que aconteceu no passado em função da presença da variante Delta. Né? Eu acho que a gente estava muito preocupado antes com a questão mais intensa de inflação desenfreada, de movimentos das commodities, do ciclo das commodities. Então, tu começa a perceber que as narrativas e o foco, né, do mercado como um todo ele vai mudando. Então, dentro deste contexto, Felipe, poxa, eu começo a olhar e começo a projetar, olha, voltar a 123 é extremamente possível, né, num cenário base, num cenário mais tranquilo, depois espaço para ir a 125, então entre 123 e 125 vai ser o período mais conturbado, mais tenso, e existe uma possibilidade de fazer novas máximas de ir a 134, se por acaso alguma coisa positiva venha a acontecer aqui no nosso mercado. Tá? Opa! Tirei tudo aqui. Então, o que eu consigo enxergar, né, é esse cenário aqui agora. Então eu consigo traçar, eu consigo ter agora uma referência do para onde eu posso esperar que aconteçam os movimentos do mercado, e agora eu consigo, né, estruturar e planejar o que eu vou fazer na Bolsa após toda essa correção que a gente vem tendo aqui no mercado. Caí? Hoje aí pra gente. Alô? Oi, Guga, tá me ouvindo? Desculpa, Felipe, eu acho que travou, eu não... Tô te ouvindo. Ah, agora sim. Não, eu perguntei o que você tá vendo para hoje, né? Não, não caiu. Tô te ouvindo aqui muito bem. E te vendo também. Queria só pedir para você dar uma olhadinha para hoje, que você tava fazendo essa análise aí, mostrando no gráfico pra gente essa movimentação de agosto. E aí eu queria ver o que você tá projetando para hoje aí. Como que eu estava até falando, né? As bolsas lá na Ásia fecharam em alta, daí eu vi Europa, Estados Unidos no patamar positivo. Queria saber se hoje o Brasil pega essa carona aí e fica otimista seguindo aí as bolsas internacionais. Tomara que sim, Felipe. Tá? Tomara que sim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tomara que sim. O que eu estou olhando, tá, para hoje, quando eu entro aqui no nosso mercado que já está negociando, tá? O que eu tenho aqui para hoje? Tem alguns patamares que são bem interessantes, bem importantes de se acompanhar, tá? Num patamar, um pouco aqui pegando esses últimos 15 dias do mercado, tá? Mais especificamente do dia 26 de agosto até agora, tá? A gente percebe que Bolsa, né, ela se afasta daquelas mínimas ali no dia 19, tá? Ela se afasta das mínimas no dia 19, e aí a gente sofre, de uma maneira mais lateralizada, um movimento em 2 etapas. Tá? Um movimento em 2 etapas. Então, existe uma chance muito grande dessa lateralidade, dessa correção de curto prazo ter acabado. Tá? Então, uma vez que a gente tenha tido esse primeiro movimento, agora a gente tem espaço para esse segundo movimento, eu continuo olhando, né, caso o mercado ele fique mais otimista no curto prazo, eu fico olhando o que? As possibilidades de alta. E o que eu tenho de possibilidade de alta aqui? Ó? A minha possibilidade de alta, a minha análise, ela está em cima dessa estrutura de comportamento aqui. Ó.
pegando o gap de ontem, né, como referência para poder marcar a minha evolução de alta, tentando arrumar aqui o zoom que bem. Pegando aqui para marcar minha evolução de alta, então ela acontece, certo? Pegando essa base de informação aqui, certo? E aí as minhas projeções são, primeiro nível de preço que eu estava esperando que pudesse voltar ao mercado, 119.400, tá? O grande divisor de águas para mim no dia de hoje será a região ali de 119.800 pontos. Acima desse patamar de preço, eu acredito que a gente possa ter, sim, uma aceleração e, quem sabe, compensar um pouquinho, né, desse atraso que a gente está em relação à Bolsa Americana, né, que vinha subindo, e a gente corrigindo. Então, eu acredito que a gente pode, sim, se surpreender e, quem sabe, ver a nossa Bolsa caminhando com um pouco mais de intensidade lá para os 121.600 pontos. Tá, Felipe? Então, esse é o cenário que eu tenho de alta, essa é a visão que eu tenho para um cenário positivo para hoje. Já um cenário negativo, tá? O que eu enxergo é o seguinte, Felipe, tá? Continuar a movimentação aqui para 117.500 pontos. Tá? Para mim, o divisor de águas que o mercado ele deixa de ficar negativo e começa a ficar positivo é exatamente essa região aí dos 119.500 a 119.800 pontos. Tá? Então, essa região que a gente está agora, né, que são 9 horas e 37 minutos, essa região que nós estamos agora e esse movimento até a abertura do nosso Ibovespa à vista, né, que vai começar as negociações das ações em si, ele vai ser extremamente importante e ele vai nos dar condição, né, de entender qual vai ser o movimento direcional do mercado para o dia de hoje. Uhum. Maravilha. Ô Guga, eu tinha pensado aqui em repercutir algumas empresas aqui contigo, mas eu estava dando uma olhada no minério de ferro caindo bastante nessa quarta-feira nos portos lá da China e também em Singapura, entre 6,5% e 8%, né? Isso aí pode ser um movimento que pode afetar Vale, outras mineradoras, outras siderúrgicas aí, que já vem sofrendo, né, um processo de correção, inclusive em agosto, né, eu vi até, trouxe aqui a informação para o nosso telespectador que a CSN foi a empresa que mais caiu, né, que mais teve queda nas suas ações agora nesse mês de agosto, mais de 20%. Esse movimento de baixa aí do minério de ferro pode atrapalhar também os planos dos acionistas das mineradoras e siderúrgicas, né, Guga? Sim, atrapalhar o plano, atrapalha até porque diminui a margem, né, das empresas. Isso faz com que o mercado ele balance de certa forma. Tá? Eu acho que é um movimento que ele pegou tendência. Né? A gente estava ali num processo que o minério de ferro ele não estava conseguindo fazer novas máximas. Eu vou compartilhar com vocês, Felipe, para que a gente possa interpretar juntos aqui. Deixa eu compartilhar a tela para que nós possamos interpretar aqui o minério de ferro. Tá? Acho bem interessante para que a gente possa entender. A minha visão aqui para o minério de ferro, ela está exatamente aqui. Tá? Possibilidade de voltar um pouco mais, que seria $130 a tonelada. Tá? Quando eu olho para o movimento que nós tivemos de alta, Felipe, tá? A gente estava aqui, de fato, né, numa região bem importante, bem forte para ser uma divisora de águas do minério de ferro, que seria continuar a movimentação para 250, ou, de fato, né, entraria num processo de correção, num processo de ajuste, e ele está agora, né, se intensificando. Tá? O que a gente nota, né, de estrutura aqui, de comportamento, e consegue tirar uma informação, né? Todo o ciclo, tá, do mercado, ele tem essa estrutura. Tá? Então a gente tem aqui o período de alta, o mercado ele corrige, que é a realização de lucro, depois o mercado ele tenta continuar a tendência, mas não na mesma intensidade que ele tinha feito a movimentação para chegar nas máximas, que o mercado mesmo define quais são as máximas. Tá? E aí sim tu cria um ambiente que
tem uma certa fragilidade na tendência em continuar a tendência, e aí, né, você tem que ter um critério claro, objetivo, para que não fique mal exposto no mercado. Se nós olharmos para o comportamento do minério de ferro, tá, ele fez exatamente isso. Tá? Nós tínhamos tido uma primeira possibilidade aqui na região quando ele chegou em $175, tá? Então a gente teve aqui um primeiro movimento de realização de lucros, mas a resposta que o mercado teve depois de alta, ela foi tão intensa quanto esse período de realização. E aí quando nós tivemos aqui em cima, até vou trocar a cor para ficar mais claro para o pessoal que está enxergando aí na tela, né? Nós tivemos novamente essa realização, só que aí tu percebe, ó, como gastou muito mais tempo, tá? E tempo é uma medida de transformação, para mim é uma constante de transformação, tá? Eu enxergo assim. Né? O mercado, ele tentando fazer novas máximas, tentando romper aqui a intervenção do governo chinês, até que chega um determinado momento que ele cansa e aí ele entra num processo de realização de lucros. Tá? E entra numa tendência de baixa. Ao meu ver, Felipe, tá? Estrategicamente, a mesma coisa que a gente enxerga para ter os sinais de baixa, os sinais de queda, a gente precisa ter para ter sinais de alta, ter sinais de compra. Tá? Então, o que nós precisamos? Uma primeira resposta positiva do minério de ferro, depois, né, que, para mim tem dois níveis que são importantes, acima do 153,50 ou lá na região do 130,50. Tá? Em algum desses dois níveis, eu estou esperando essa primeira resposta positiva, que é a mesma coisa que aconteceu no nosso Ibovespa agora, né, que é a mesma coisa que aconteceu lá no fundo, ano passado, depois que a gente teve aquelas mínimas em função do movimento do coronavírus, né, que é a mesma coisa que aconteceu em 2016, que é a mesma coisa que aconteceu em 2008, que é a mesma coisa que aconteceu no final do ano passado, quando a gente teve o segundo lockdown na Europa. É a mesma estrutura de comportamento. Tá? O mercado ele repete essa estrutura de comportamento, né? E isso nos traz sinais, né, de inversão de tendência, de possibilidade de inversão de tendência. Então, por hora, Felipe, né, a gente continua aqui na tendência de baixa, eu consigo fazer as projeções de preço, ou seja, para onde eu posso ficar mirando o mercado, né, olhando para o mercado, mas eu ainda não tenho sinalizações de que parou, né, e que a gente pode ter novamente aquele olhar para cima, né, aquele olhar positivo. Tá? Então, por hora, é isso que eu estou enxergando, por hora é isso que eu estou acompanhando. Tá? Eu acredito muito que nós temos uma demanda contratada para essa retomada da economia. Eu acredito muito que esse movimento de correção ele tem uma característica muito saudável, né? Ele trouxe algo... assim, ele tirou um pouco da preocupação que o mercado estava, né, de pressão inflacionária mundial como um todo. Né? Então, trouxe um pouco de alívio, um pouco mais de máquina de manobra, né, para que os agentes pudessem trabalhar melhor, né, tira um pouco dessa pressão inflacionária. Se a gente for ver, minério de ferro deu um alívio, né? Petróleo não deu um alívio tão forte como o minério de ferro, tá? Mas deu um alívio também, parou um pouco por um período, né, aquele movimento, aquela tendência que estava em direção aos $100 o barril, mas a gente tem que ficar atentos, né, tem que ficar acompanhando. Por isso, mais uma vez, né, todo investidor, pessoa física, ele tem que ter critérios claros e objetivos para estar ou não posicionados. Por quê? Porque os fundamentos eles estão mudando constantemente. Felipe, todos os dias os fundamentos eles mudam. Tá? Obviamente, né, as empresas mais bem estruturadas, mais bem organizadas, né, elas nessas mudanças de fundamentos, nessas mudanças de comportamento, elas conseguem se adaptar mais rápido ao mercado. Né? Mas, assim como as empresas se adaptam mais rápido ao mercado, os investidores também precisam se adaptar rápido com os mercados. É isso aí, Guga. E todo mundo tem que ficar de olho aí, né? Se está todo dia o fundamento mudando, precisa ficar de olho para saber e pegar essas mudanças aí, tomar as atitudes, as melhores atitudes, as atitudes corretas aí para não deixar dinheiro na mesa. Guga, valeu, hein? Forte abraço para você, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. A gente se vê amanhã, ótimos negócios nessa quarta-feira aí e um bom começo de mês, né? Mês bom, mês de aniversário, que esse mês seja sensacional aí para você. Com certeza. Obrigado, pessoal. Bons negócios a todos e até amanhã.
Valeu, Guga, abração pra você. O pessoal já tá me falando aqui, não vai ter news hoje? Vai ter news hoje. Paula Moraes, Daniel Morales, também a Débora Oliveira, todo mundo preparado aqui pra entrar em campo. Eu tenho mais algumas informações aqui, eu podia ficar até 10h30, tranquilo, mas não, vou chamar a Paula Moraes aqui para trazer as informações do BMC News. Só então tomar um café da manhã na padaria, fica à vontade, Felipe. Um pãozinho na chapa, um pingado, não ia ser ruim não, eu viu, achei Paula? que eu não ia entrar no ar hoje, mas tudo bem, né? Tá, vamos lá, né? O papo é bom, rende, né? Rende, né? Então tá bom, eu devolvo depois então pra você, meio-dia 46. 2h40. E eu concordo com o Guga, esse mês de setembro é maravilhoso. Eu amo o mês de setembro. Né? Só fica seu mês também, né? Mas eu e o Guga não somos do mesmo signo, por isso que eu sou mais legal que ele, tá? Brincadeira, viu, Guga? Não se magoa. O Guga é virginiano, ele se magoa. Eu sou libriana. Eu sou do dia 28, ele é do dia 18, somos 10 dias de diferença, mas esses 10 dias faz toda a diferença no meu jeito mais legal de ser. Tá certo. Brincadeira, tá certo, Fê? Obrigada, viu? Beijo. Tchau, bom jornal. Tchau, tchau. Tchau.